Deus seja louvado. Irmãos e irmãs, a paz de Deus. Meu nome é João e moro nesta cidade abençoada de Curitiba, no Paraná. É com o coração transbordando de uma gratidão que a língua humana mal consegue expressar, e com uma profunda humildade, que me ponho diante de vós hoje para compartilhar um pedaço da minha vida. Um testemunho de fé, perseverança e, acima de tudo, do imensurável poder e da infinita bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que, com sua mão forte e estendida, transformou a dor e a angústia em uma alegria que transborda, provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando meu filho, Marcos, ainda era um menino com o coração puro e um olhar curioso, o meu maior e mais sincero desejo, como pai, era que ele crescesse e seguisse o caminho da luz, o caminho que leva ao nosso Deus. Eu me esforçava em todos os sentidos, levando-o fielmente a cada culto na congregação cristã, e dedicava meu tempo a ensiná-lo sobre a riqueza da palavra de Deus, sobre os princípios de amor, obediência e temor. No entanto, o tempo, com suas provações e tentações, trouxe uma mudança dolorosa. Ao entrar na adolescência, Marcos começou a se afastar, passo a passo, do caminho que eu tanto sonhei para ele. Ele se deixou envolver por amizades e escolhas que, longe de agradar a Deus, o conduziam para longe da presença divina. Essa situação, ver meu próprio filho se perder em um mundo de incertezas e escuridão, partia o meu coração de uma maneira que eu jamais havia sentido. Eu me sentia impotente, fraco, e a dor era tão intensa que muitas vezes eu me questionava se havia falhado em minha missão mais importante como pai. Mas, mesmo em meio a essa dor avassaladora e a esse desespero que parecia não ter fim, a palavra do Senhor se tornou o meu único e verdadeiro refúgio, a minha fortaleza inabalável. Eu me agarrava com todas as minhas forças, como um náufrago se agarra à sua única tábua de salvação, a promessa gloriosa de Isaías 59 para um asterisco. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Eu tinha uma certeza inabalável em minha alma de que Deus, o Todo-Poderoso, podia ouvir cada uma das minhas orações, por mais sussurradas que fossem, e que sua mão poderosa e misericordiosa, que nunca perde o seu poder, seria capaz de alcançar meu filho, não importava quão longe ou quão perdido ele estivesse. Eu sabia que a sua graça era maior do que qualquer distância ou erro. Eu me dediquei a orar incansavelmente, todos os dias, em cada momento de folga. Eu me ajoelhava no chão do meu quarto, com lágrimas que rolavam pelo meu rosto, e derramava meu coração diante de Deus em um clamor que vinha do fundo da minha alma. Eu lhe pedia, com toda a minha fé e esperança, que tocasse o coração endurecido de Marcos, que o libertasse das amarras do pecado e das más influências, e que o trouxesse de volta para seus braços abertos, cheios de amor e misericórdia. Lembro-me de dias de intensa angústia e de um desânimo que tentava me derrubar, mas a fé, esse farol de luz na escuridão mais profunda, me mantinha firme e perseverante. A passagem de **1 Tessalonicenses 5:17 da manhã que nos exorta a orai sem cessar, tornou-se o meu mantra, o meu lema de vida. Eu orava no meu local de trabalho, no trânsito, antes de deitar e ao acordar. A oração deixou de ser apenas um ato e se tornou parte essencial da minha vida, tão vital quanto a própria respiração que me mantinha vivo. E Deus, em sua infinita e incompreensível bondade, honrou a oração daquele pai aflito. Ele começou a trabalhar, de forma misteriosa e poderosa, no coração de Marcos. As coisas do mundo, que antes o fascinavam e o enchiam de uma alegria passageira, já não lhe traziam mais satisfação. Ele começou a sentir um vazio profundo, uma sede por algo que o mundo jamais poderia oferecer. Então, um dia, para minha imensa surpresa e alegria que me encheu os olhos de lágrimas, ele me procurou. Com os olhos marejados e a voz embargada pela emoção, ele confessou que sentia a necessidade de voltar para a casa de Deus, para sua família espiritual. O retorno de Marcos foi apenas o início de uma nova e gloriosa fase em nossas vidas. Depois de ser batizado, a transformação foi visível para todos. Ele se tornou um jovem cheio de zelo, que buscava a palavra e o conhecimento de Deus com uma fome espiritual que eu jamais tinha visto. Sua vida, antes marcada pela dúvida e pelo vazio, agora estava transbordando de propósito e de uma alegria genuína.
Ele começou a demonstrar um interesse especial pela música, um dom que, eu sabia, o Senhor havia plantado em seu coração. Ele passava horas estudando, praticando e se dedicando, não por vaidade, mas com o único propósito de louvar a Deus. Aquele era o meu filho, que eu havia chorado e orado por anos, agora se tornando um instrumento nas mãos de Deus. Quando ele pegou o violino pela primeira vez no culto para tocar um hino, meu coração não cabia no peito. As lágrimas de alegria e gratidão escorreram, desta vez não por tristeza, mas por ver a resposta de Deus à minha oração. Eu lembrei do que está escrito em asterisco Provérbios 22:6 asterisco, ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa passagem se concretizou diante dos meus olhos. O que eu plantei na sua infância, mesmo que por um tempo parecesse ter se perdido, Deus regou e fez florescer no tempo certo. Irmãos, ao olhar para Marcos tocando violino com tanto fervor e paixão, sinto o cumprimento de uma promessa que vai muito além do meu entendimento. É a prova de que Deus é fiel e honra a fé de um pai que clamou por seu filho. Cada nota que ele toca é um louvor, cada melodia é uma história de redenção. E o mais belo de tudo é saber que não se trata apenas do meu testemunho, mas do nosso testemunho, o de uma família que foi restaurada e fortalecida pela graça de Deus. Que a nossa experiência sirva de encorajamento para cada pai e mãe aqui hoje que tem um filho ou uma filha afastado dos caminhos do Senhor. Não percam a esperança. Continuem a orar, a clamar, a semear a palavra, pois o nosso Deus é especialista em transformar corações. A oração de um pai, de uma mãe, tem um poder imenso, capaz de mover montanhas e de trazer de volta para o aprisco aqueles que se perderam. Sigam firmes, pois a promessa é certa e o Senhor é justo e bom. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ele, que fez o impossível em minha vida e na vida do meu amado filho. Ele é o nosso refúgio e a nossa força. Deus seja louvado. Eu me dediquei a orar incansavelmente, todos os dias, em cada momento de folga. Eu me ajoelhava no chão do meu quarto, com lágrimas que rolavam pelo meu rosto, e derramava meu coração diante de Deus em um clamor que vinha do fundo da minha alma. Eu lhe pedia, com toda a minha fé e esperança, que tocasse o coração endurecido de Marcos, que o libertasse das amarras do pecado e das más influências, e que o trouxesse de volta para seus braços abertos, cheios de amor e misericórdia. Lembro-me de dias de intensa angústia e de um desânimo que tentava me derrubar, mas a fé, esse farol de luz na escuridão mais profunda, me mantinha firme e perseverante. A passagem de asterisco 1 Tessalonicenses 5:17 da manhã asterisco, que nos exorta a orai sem cessar, tornou-se o meu mantra, o meu lema de vida. Eu orava no meu local de trabalho, no trânsito, antes de deitar e ao acordar. A oração deixou de ser apenas um ato e se tornou parte essencial da minha vida, tão vital quanto a própria respiração que me mantinha vivo. E Deus, em sua infinita e incompreensível bondade, honrou a oração daquele pai aflito. Ele começou a trabalhar, de forma misteriosa e poderosa, no coração de Marcos. As coisas do mundo, que antes o fascinavam e o enchiam de uma alegria passageira, já não lhe traziam mais satisfação. Ele começou a sentir um vazio profundo, uma sede por algo que o mundo jamais poderia oferecer. Então, um dia, para minha imensa surpresa e alegria que me encheu os olhos de lágrimas, ele me procurou. Com os olhos marejados e a voz embargada pela emoção, ele confessou que sentia a necessidade de voltar para a casa de Deus, para sua família espiritual. O retorno de Marcos foi apenas o início de uma nova e gloriosa fase em nossas vidas. Depois de ser batizado, a transformação foi visível para todos. Ele se tornou um jovem cheio de zelo, que buscava a palavra e o conhecimento de Deus com uma fome espiritual que eu jamais tinha visto. Sua vida, antes marcada pela dúvida e pelo vazio, agora estava transbordando de propósito e de uma alegria genuína. Ele começou a demonstrar um interesse especial pela música, um dom que, eu sabia, o Senhor havia plantado em seu coração. Ele passava horas estudando, praticando e se dedicando, não por vaidade, mas com o único propósito de louvar a Deus. Aquele era o meu filho, que eu havia chorado e orado por anos, agora se tornando um instrumento nas mãos de Deus. Quando ele pegou o violino pela primeira vez no culto para tocar um hino, meu coração não cabia no peito.
As lágrimas de alegria e gratidão escorreram, desta vez não por tristeza, mas por ver a resposta de Deus à minha oração. Eu lembrei do que está escrito em asterisco Provérbios 22:6 asterisco. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa passagem se concretizou diante dos meus olhos. O que eu plantei na sua infância, mesmo que por um tempo parecesse ter se perdido, Deus regou e fez florescer no tempo certo. Irmãos, ao olhar para Marcos tocando violino com tanto fervor e paixão, sinto o cumprimento de uma promessa que vai muito além do meu entendimento. É a prova de que Deus é fiel e honra a fé de um pai que clamou por seu filho. Cada nota que ele toca é um louvor, cada melodia é uma história de redenção. E o mais belo de tudo é saber que não se trata apenas do meu testemunho, mas do nosso testemunho, o de uma família que foi restaurada e fortalecida pela graça de Deus. Que a nossa experiência sirva de encorajamento para cada pai e mãe aqui hoje que tem um filho ou uma filha afastado dos caminhos do Senhor. Não percam a esperança. Continuem a orar, a clamar, a semear a palavra, pois o nosso Deus é especialista em transformar corações. A oração de um pai, de uma mãe, tem um poder imenso, capaz de mover montanhas e de trazer de volta para o aprisco aqueles que se perderam. Sigam firmes, pois a promessa é certa e o Senhor é justo e bom. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ele, que fez o impossível em minha vida e na vida do meu amado filho. Ele é o nosso refúgio e a nossa força. Deus seja louvado.